Meus irmãos, os irmãos estão nos ouvindo agora? Por favor, acene para mim aí. O som voltou? Glória a Deus, louvado seja Deus. Meus irmãos, é a quarta vez que nós estamos tentando entrar na live. Você acredita? E a primeira vez, irmãos, eu falei com os irmãos 2 minutos e fiquei, irmãos, 40 minutos dando a aula sem perceber que estava fora do ar. São contratempos, irmãos, que a gente experimenta aí no Facebook. Por isso, irmão, nós estamos querendo migrar lá para o YouTube, que essas coisas geralmente não acontecem no YouTube. Mas os irmãos estão nos ouvindo perfeitamente agora? Amém? Tá me ouvindo bem aí, meus irmãos? Dê um sim aí, isso, maravilha. Que bom, meus irmãos. Me ajude aí, porque e de vez em quando dê uma acenada aí, faça alguma coisa aí para me saber que os irmãos estão nos ouvindo, tá bom? Porque infelizmente caiu aqui a quarta vez já. E na primeira vez eu fiquei dando aula para os irmãos 40 minutos sem ter ninguém nos ouvindo aí. Oh, meu Deus, é uma tribulação, né? Mas graças a Deus por isso, irmãos. Não tem problema não. Nós estamos aqui, irmãos, com alegria para fazer a obra do Senhor e certamente, irmãos, o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Vamos aprender juntos aqui um pouco mais sobre esta lição tão importante, irmãos, que é a iluminação espiritual do crente em Cristo Jesus. Então nós vamos, irmãos, mais uma vez reiniciar aqui as leituras. Texto áureo, irmãos, se encontra no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O espírito de sabedoria e de revelação dado no vosso conhecimento. Amados, preste bastante atenção. Eu quero mais uma vez aqui frisar isso. Eu não sei se os irmãos ouviram da primeira vez, mas eu quero aqui destacar 3 coisas que o texto está dizendo. No seu conhecimento, Deus lhe dará o espírito de sabedoria e de revelação. São 3 coisas distintas que estão no texto aqui. Conhecimento, irmãos, todos nós podemos ter. Conhecimento adquirimos desde o momento que nós nascemos até nós morremos. Estamos adquirindo conhecimento na vida. O conhecimento vem através das experiências vividas. O conhecimento vem através de tudo que nós ouvimos. O conhecimento vem através de tudo que nós vemos, do que falamos, do que trocamos, do que compartilhamos. Tudo isso, irmãos, traz para nós conhecimento. Conhecimento, então, irmãos, está em torno de toda a experiência de vida de alguém. Isso tudo é conhecimento. Ao nós terminarmos a aula de hoje, você vai estar ampliando o teu conhecimento. Lembra que o apóstolo Pedro diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento. Crescer na graça é crescer na intimidade com Deus. Crescer no conhecimento é buscar ampliar o seu conhecimento acerca de Deus. Isto vem pela palavra de Deus. Então aqui, falar de conhecimento, nós falamos de tudo o que aprendemos através das experiências que a vida nos traz. Outro sim, vai falar de sabedoria. Sabedoria, irmãos, é diferente de conhecimento. Sabedoria é dado por Deus no intelecto do homem. É dado por Deus, derramado por Deus na vida do ser humano. E o que diferencia a sabedoria do conhecimento? O conhecimento, enquanto é a experiência adquirida pela vivência que nós temos, a sabedoria é um presente de Deus. Eu desenvolvo habilidades de aconselhamento, eu desenvolvo habilidade de sabedoria para conduzir o julgamento de determinadas coisas. Eu vou ter uma palavra que possa libertar alguém da acusação num júri. Todas as situações que envolvem, irmãos, a dificuldade de julgamento é a sabedoria que traz solução para esse problema. Você se lembra de Salomão quando trouxeram uma criança e as mães estavam chorando porque uma havia dormido sobre o seu próprio bebê, a criança havia morrido, e então ela
começa a chorar ali e diz assim, o menino é meu, e a outra diz, não, o menino é meu. E Salomão, não tendo como resolver, ele pega essa criança, deita num altar, pede uma espada e diz assim, eu vou cortar a criança no meio, vou dar metade para cada mãe, e aí está resolvido o problema. E de repente uma das mães grita lá, não, 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 entrega o filho inteiro para ela. E ali então diz assim, esta é a mãe verdadeira, porque a mãe verdadeira não suportaria ver o filho morto. E então ele entrega o filho para a mãe verdadeira. Isto foi o quê? Uma manifestação da sabedoria de Deus derramada na vida dele. Então a sabedoria é poder de Deus para julgamento de causas. É um poder que Deus dá ao ser humano para que ele possa aconselhar de forma correta, entender de forma correta, julgar de forma correta e auxiliar, irmãos, na condução de administração de conflitos. Alguns coaches hoje falam muito sobre a inteligência emocional. A sabedoria é praticamente inteligência emocional. É enquanto todo mundo está perdido, sem saber o que fazer, Deus lhe dá, irmãos, condições de entender como você deve se conduzir em meio aos problemas que estão à sua volta. E também vai falar, irmãos, aqui do espírito de revelação. Este espírito de revelação nada mais é, irmãos, do que tudo que a gente fizer em torno da palavra de Deus. É a palavra de Deus que é propriamente dita o espírito de revelação. O espírito de revelação é o conhecimento e a sabedoria que nós adquirimos pela leitura da palavra de Deus. Tudo que tem na palavra de Deus foi dado pelo espírito de revelação. O espírito de revelação é todo e qualquer conhecimento que eu possa adquirir sobre a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão me acompanhando ainda? Me dê um sinal aí, por favor. Dá um cliquezinho no ok aí se está acompanhando. Tá tudo certo aí? Estão me ouvindo bem? Os irmãos estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Falem comigo, irmãos. Maravilha. Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos. Não me deixe sozinho, não. Se os irmãos perceberem que faltou o som, me avise aqui, senão eu fico falando aqui sozinho. Tá bem, meus irmãos? Deus abençoe. Muito bem. Então nós vamos falar deste espírito de sabedoria, vamos falar deste espírito de revelação e do conhecimento que nós temos. Amém? Verdade prática, ele fala sobre a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela graça do poder de Deus. Então nós vamos ver que a eleição de Deus traz para nós uma herança grandiosa e rica, que são, irmãos, bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Todo o tempo, Deus quer derramar bênçãos espirituais sobre a vida da igreja. E sendo assim, irmãos, Paulo diz lá nas cartas aos Coríntios que ele chorava por causa, irmãos, do quê? De saber que alguns dos irmãos, servindo a Deus há tanto tempo e tendo tempo de se tornarem mestres, não tinham conhecimento das bênçãos que havia, irmãos, em poder da igreja. E isso não pode acontecer comigo e com você. Você que serve a Deus tem que ter pleno conhecimento de que as bênçãos de Deus estão acessíveis à sua vida. Que bênçãos de Deus são essas? Em primeiro plano, a salvação. Nenhum crente em Cristo Jesus pode ter dúvida da própria salvação. Nenhum crente pode ter, irmãos, dúvida de que foi remido, de que foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo e que sobre você não pesa mais acusação. Estas coisas você tem que ter certeza no teu coração. São bênçãos adquiridas por Cristo na cruz do Calvário. Os dons espirituais são presentes de Deus. E nós vamos falar de pelo menos 3 dons espirituais aqui na lição de hoje, que estão diretamente ligadas a este espírito da revelação. Leitura bíblica em classe, Efésios, capítulo de número 1, versículo 15 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos dê ao seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então observe, irmãos, que Paulo ele começa a falar desta excelente ou sobre-excelente grandeza do seu poder. O que é a sobre-excelente grandeza do seu poder? É algo que sobressai aquilo que conhecemos como grandioso. A excelente, a subexcelente grandeza do poder de Deus é algo, irmãos, que não se pode explicar. Você lembra daquela expressão, Deus amou o mundo de tal maneira? A mesma coisa o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele está usando, irmãos, uma expressão no superlativo. Ele está falando que este poder de Deus, que é revelado a nós, através dos dons espirituais e de todas as conquistas de Cristo na cruz do Calvário, são sobreexcelentes, estão muito acima daquilo que é excelência. E esta excelência só pode ser entendida quando a igreja recebe, irmãos, os olhos do entendimento abertos no seu coração. Então observe que o que você conhece de Bíblia é o que você sabe a respeito de Deus. Se você quer conhecer muito de Deus, você tem que automaticamente conhecer muito de quê? De Bíblia. Observe que, se você não conhece Bíblia, você não pode dizer que conhece a Deus. Porque Deus se revela nas páginas da Bíblia. E a Bíblia está dizendo o seguinte, Paulo está dizendo aqui no versículo 17, para que Deus vos abra os olhos do seu coração, para que você, no seu conhecimento, que conhecimento é esse? No seu conhecimento de Deus, no seu conhecimento de Bíblia, você possa ter também iluminado a revelação e a sabedoria. É pela palavra de Deus que você, ampliando o seu conhecimento de Deus, vai receber de Deus a ampliação da sua sabedoria e também da sua revelação. Agora, observe, irmãos, que quando nós estamos falando de sabedoria, revelação e conhecimento, nós estamos falando de coisas distintas. São coisas que parecem, e até alguém pode até misturá-las numa coisa só, mas cada coisa tem o seu devido lugar. E nós vamos aqui, dentro da lição, tentar expor para os irmãos o que é cada coisa e para que serve estas coisas que Deus está falando. Principalmente este espírito de sabedoria e este espírito de revelação, que hoje, irmãos, para a igreja em Cristo Jesus, são duas coisas essenciais para que ninguém vos engane. O próprio Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele disse assim, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque nos últimos dias virão lobos devoradores e vão adentrar no meio de vocês, trazendo ensinamentos, falsos profetas, falando coisas que Deus não ensinou e dizendo que foi Deus que falou quando Deus não falou. Então perceba que se você não tiver este espírito de sabedoria, logo você não vai saber julgar se estas palavras são de Deus ou não. Se você não tiver o espírito de revelação, automaticamente você não sabe de que espírito procede as palavras que estão sendo ditas. Então nós vamos hoje tentar identificar o que é o espírito de revelação e o que é o espírito de sabedoria dentro do teu conhecimento. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Tem mais irmãos chegando aí, que bom, meus irmãos. Eu estava com saudade de ver os irmãos, viu? Irmão Magnoli, irmão Antônio, que bom que vocês estão aí. Parece que eu vi também a irmã Cristiane, do Billy. Que bom que vocês estão aí, meus irmãos. Uma alegria para mim rever os irmãos. Muito bem.
Vamos entrar então na lição. Hoje nós vamos estar estudando, irmãos, e esclarecendo para os irmãos a dimensão da chamada que Deus nos fez e a riqueza das bênçãos que Deus, irmãos, tem para nos revelar. No primeiro tópico nós vamos destacar a vocação e as riquezas da glória inclusa na herança divina. Então, nós temos uma vocação. Que vocação é essa? O que é vocação? É a inclinação que temos para alguma coisa. Se nós temos uma vocação em Deus, nós temos a inclinação de servi-lo. Esta inclinação, ou seja, esta vocação, esta habilidade que eu estou desenvolvendo de servir a Deus, traz para mim, irmãos, herança divina. Deus tem uma herança guardada para aqueles que são vocacionados à sua obra. Vamos salientar também no tópico 2, a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. Nós vamos ver, irmãos, que todo o tempo o poder de Deus está operando em favor da sua igreja. Também no tópico 3, nós vamos ver o exemplo da exaltação de Cristo. Irmãos, assim como Cristo foi exaltado sobremaneira, a Bíblia diz que o seu nome está acima de todo nome que se nomeia sobre a face da terra, toda a potestade, todo o principado, todos os poderes do mundo celestial se dobram perante Cristo, assim também acontece em relação à igreja. A igreja que tem recebido de Deus o poder de Deus através da sua palavra faz com que se submetam todos os espíritos contrários à vontade de Deus. Você se lembra quando Jesus comissionou os 70 e enviou de 2 em 2 e cada um foi falando de Deus nas casas e orando e tal? E quando eles voltaram, a Bíblia diz que eles voltaram cheios de alegria. E eles estavam ali, irmãos, extasiados com tudo que eles tinham feito, visto e ouvido. E eles disseram para o Senhor: Senhor, até os espíritos imundos se submetem a nós no seu nome. E Jesus falou para eles: alegre-se antes em ter o seu nome escrito no livro da vida, né? Então nós vamos ver que todos os espíritos se submetem à vontade de Deus quando a igreja utiliza o nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Muito bem. Na introdução da nossa lição, nós vamos ver aqui, irmãos, que nessa sentença somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição. Paulo, irmãos, está convidando a igreja para que em todo o tempo louve a Deus pela sua vocação, pela sua eleição, pela sua escolha de Deus, né? Você é um escolhido de Deus. Adore a Deus, se alegre em Deus pelas bênçãos e por todos os dons e bênçãos espirituais que ele já derramou sobre a igreja. A esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são as esperanças da vocação e das riquezas da sua glória na sua herança. Irmãos, todo cristão tem o dever de buscar de Deus o entendimento daquilo que ele faz. Eu costumo dizer aos irmãos que eu sou crente em Cristo Jesus, eu me esforcei para chegar no ministério, mas eu tenho plena convicção que a escolha foi de Deus, que foi Ele quem chamou, foi Ele quem capacitou, foi Ele quem foi nos moldando, nos preparando. Tudo vem de Deus, né? Todas estas coisas vêm de Deus. Mas dentro de tudo isso daí, eu precisei me esforçar muito para conseguir compreender o que verdadeiramente diz a palavra de Deus. É esforço de cada crente ter os olhos do seu coração iluminados pela palavra de Deus. Eu não estou de frente para a câmera, é isso? Vamos ver aqui, irmãos. Eu acho que eu não posso virar aqui a câmera mais. E agora? E agora, irmã Magnólia? Não ainda? Os irmãos me ajudem aí, irmãos. Tá certo aí? Como é que tá? Bom, vou continuar aqui. Qualquer coisa os irmãos falem aí, tá bem? Muito bem, meus irmãos. Então, a ação de graças e intercessão. Paulo convida, irmãos, a toda a igreja
interceder todo o tempo pela sua própria vida e pela igreja, agradecendo a Deus por estas bênçãos que temos recebido. Nós precisamos, irmãos, em todo o tempo, buscar de Deus esse entendimento de que a nós já está disponível tudo o que precisamos para o mundo e o contexto espiritual da nossa vida. Todos nós precisamos ter deste Deus, irmãos, esta ciência, este conhecimento de que as bênçãos de Deus estão liberadas à igreja. O que é que você precisa, o que é que você tem necessidade no mundo espiritual, já é disponível a você, já está à disposição para a sua vida. Então, como é que eu tomo posse das bênçãos espirituais em Cristo Jesus? Eu preciso crer, irmãos, crer. Certamente eu preciso crer que Deus já conquistou isso por mim na cruz do Calvário. Cristo já abriu esta herança, esse tesouro sobreexcelente, esta coisa que está acima da excelência. Tudo já está disponível para as nossas vidas. Observe outra coisa, a esperança da vocação. O que é a esperança da vocação? A vocação, irmãos, como eu disse, é uma inclinação do crente em servir a Deus. Por esta inclinação do crente em servir a Deus, Deus fez uma eleição da nossa vida. Eu tenho que ter uma viva esperança que esta minha vocação precisa, irmãos, ser exercida de forma tal que eu jamais venha perder a minha eleição. Eu jamais venha sofrer, irmãos, a perca ou os danos que a perca da eleição possa me trazer. Então perceba que a esperança da minha vocação jamais pode cair por terra. Que vocação é essa? A vocação de ser salvo, a vocação de servir a Deus e ter de Deus uma convicção de que a escolha que Ele fez sobre a minha vida é soberana. Não foi alguém que me incentivou a vir para a igreja, não é alguém que, você precisa ser crente, não foi isso. Foi o próprio Deus que moldou, trabalhou e fez em mim, irmãos, e me capacitou para que eu pudesse, nesta vocação de servi-lo com fidelidade, com obediência, com temor. E isso, irmãos, trouxe para nós esta esperança de que na vocação eu tenho uma herança de Deus guardada para o meu coração. As riquezas da glória da sua herança. Quais são as riquezas da glória da sua herança? São todas as bênçãos espirituais. Redenção, remissão. Remissão, irmãos, é lavar-nos pelo sangue. Nos livrou de todo pecado. Redenção, nos resgatou das mãos do diabo. Nós não somos mais escravos do diabo. Aí a Bíblia vai falar sobre regeneração. Fez de mim e de você um novo homem. Deu para nós dons espirituais. Todos os dons espirituais, são pelo menos 9. Né? Nós vamos falar deles daqui a pouquinho. Os dons, irmãos, motivacionais. São aqueles dons que nós praticamos. Por exemplo, um deles, dom de socorro. O que é o dom de socorro? É o dom, irmãos, de repartir com os outros aquilo que eu tenho. Às vezes eu tenho tão pouco, mas do pouco que eu tenho eu consigo tirar alguma coisa para socorrer alguém. E isso tem muitos dos nossos irmãos que sabem fazer. É o dom de socorro. Nós temos o dom de servir, nós temos o dom do amor, nós temos o dom de diversas coisas. Nós temos os dons ministeriais que é o dom de apóstolo, profeta, evangelistas, pastores, doutores e mestres. Tem diversos dons. Tudo isso está à disposição da igreja. Não é só para o pastor, não é só para os obreiros, é para todos os irmãos. Então você que quer e tem desejo, e a Bíblia diz que aqueles que almejam o episcopado, excelente obra almeja, se você almeja isso, você está almejando, desejando uma excelente obra. Busque de Deus, porque Ele tem para dar para todos os irmãos. Então todas estas bênçãos estão contidas aí na herança espiritual que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. A síntese do tópico 1, os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte da nossa esperança ou da nossa herança. Então,
peça a Deus, porque a coisa mais triste que possa existir dentro da igreja é nós termos uma igreja ou uma reunião de cristãos que não sabem quais são os seus direitos diante de Deus. Tem gente, irmãos, que sabe muito bem o que não pode fazer. Quando você fala com algumas pessoas sobre ser crente, sobre servir a Deus, a primeira coisa que elas começam a dizer é aquilo que você não pode fazer. Mas e o que você pode fazer? Então, conhecer o que o cristão tem direito, conhecer o que o cristão pode e deve fazer, isto é fundamental. E este conhecimento só vem pela palavra de Deus. Através do conhecimento da palavra de Deus, você passa a ter sabedoria dada por Deus para que você possa se conduzir frente a este mundo. E frente a este mundo, com sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus passa a te revelar determinadas coisas que estão encobertas, que estão aos olhos de muitos como na escuridão. Por isso a Bíblia diz, iluminados os olhos do vosso coração, porque aquilo que os outros não conseguem enxergar, Deus mostra para você. Deus ilumina. Aquilo que para você antes era oculto, agora é revelado. Assim é, irmãos, a nossa vida em relação à vida daqueles que estão no mundo. Quantas pessoas ouvem falar de Deus, ouvem falar da sua palavra, ouvem falar de milagres, até presenciam, vivenciam, conseguem ver acontecer alguma coisa, mas não enxergam o trabalhar de Deus. Então estas coisas, irmãos, que faz a diferença na nossa vida. São no nosso conhecimento que recebemos sabedoria e revelação da parte de Deus. No tópico de número 2, nós vamos ver aí a sobreexcelente grandeza e força do poder divino para as nossas vidas. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e eficácia do poder que opera em favor dos crentes. Irmãos, deixa eu tentar colocar para os irmãos aqui um pouquinho acerca desta revelação, dessa sabedoria do conhecimento. Mais uma vez, para frisar bem na mente dos irmãos. Conhecimento nós adquirimos em toda a jornada da nossa vida. Ao longo de toda a nossa vida, todas as experiências que compartilhamos, ouvimos e vemos, traz para nós conhecimento. Sabedoria não. Sabedoria vem de Deus. Por isso Paulo disse assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele vos dará sem medida. Deus não fica, irmãos, regrando ou colocando ali a conta-gota de sabedoria, não. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele vai inundar a sua vida de sabedoria. Sabedoria para que você julgue causas, para que você diferencie o certo do errado, para que você saiba administrar conflitos na sua vida, para que você tenha equilíbrio emocional, para que você tenha, irmãos, uma inteligência sobrenatural. Agora, quando nós falamos de inteligência humana, nós falamos de poder de criação. Nada tem a ver com sabedoria. Inteligência é aquele poder criativo que todo ser humano tem. Uns têm mais, outros têm menos. Uns fazem coisas maravilhosas, outros fazem coisas dentro de uma certa limitação, mas todos temos criatividade. Criatividade está ligada diretamente com a inteligência. Aquilo que eu crio é inteligência. Aquilo que eu tenho capacidade de resolver é sabedoria. Resolver problemas é sabedoria. Criar alguma coisa, inteligência. Experiências vividas e acumuladas, conhecimento. E revelação. Revelação é algo que só Deus também pode abrir os meus olhos para enxergar quando ninguém está vendo. Tá certo, meus irmãos? Os irmãos compreenderam isso daí? Guarde bem essas coisas aí. Por quê? Porque Paulo está dizendo que nós devemos buscar a Deus, nós devemos agradecer a Deus e buscar de Deus ter os olhos do nosso coração abertos. Os olhos do nosso coração abertos para ver as bênçãos grandiosas das riquezas sobreexcelentes de Deus. Está muito acima daquilo que é excelência. Estas riquezas de Deus falam dos dons espirituais também. Os dons espirituais eu vou aqui novamente dizer aos irmãos. Os dons espirituais são 9. 9 dons espirituais. Os dons espirituais são 9. 9 dons espirituais. Divididos em 3 categorias. São 3 as categorias dos dons espirituais.
As três primeiros dons espirituais está na categoria da revelação. O que é esta categoria de revelação? Está ligado diretamente à palavra de Deus. Revelação é o dom da palavra de sabedoria, é o dom da palavra de ciência ou conhecimento e é o dom de discernimento de espírito. O segundo categoria está nos dons vocais, os dons falados. Tem alguém me ligando mesmo, a essa hora. Brincadeira? Muito bem. E os dons vocais fala de dom de línguas, fala de dom de interpretação e fala do dom de profecia. Tudo aquilo que é falado são dons vocais. E também os dons de poder, que é o dom da fé. O dom de fé, irmãos, não é só esse dom que a gente de crer em Deus. O dom de fé é o dom de você falar e as coisas acontecerem, de você realmente trazer à existência aquilo que não existe. O dom de curar é aquilo que você ora pelo enfermo e pondo as mãos sobre ele, ele é curado. E dons de milagres ou maravilhas. O que é dom de milagres ou maravilhas? É como Jesus andou sobre as águas. É como você orar por alguém que tem um braço torto e na mesma hora o braço esticar. É como fazer crescer um dedo em alguém, por exemplo. Isto é dom de maravilha. Então esses dons são relacionados como dons de poder. Mas na lição aqui, nós estamos falando de abrir os olhos do entendimento. Se tiver complicado aí, os irmãos escrevam aí, fale aí, faça a pergunta que quiser, tá bem, meus irmãos? Mas dom de revelação. Os dons de revelação, então, são os dons da palavra. São os dons que nos abrem os olhos do entendimento. Os olhos do entendimento são abertos pelos dons de revelação. Dons relacionados à palavra de Deus. Então, perceba que o dom da sabedoria. Dom da sabedoria é a aplicação desta palavra para o entendimento do todo. Quando eu tenho, irmãos, o dom da sabedoria, eu consigo colocar as palavras de forma que todos vão compreender. Uma palavra de sabedoria é aquela palavra, irmãos, que está tudo virado do avesso. Mas quando você entra com a palavra, as coisas se encaixam e vão para os seus devidos lugares. Isto é palavra de sabedoria. A palavra de conhecimento ou a palavra de ciência, ela se divide em duas categorias. Palavra de conhecimento e palavra de ciência. É a mesma palavra, só que ela tem duas aplicações. Quando a gente fala de palavra de conhecimento ou palavra de ciência, nós falamos diretamente das palavras que os apóstolos e que os profetas do Antigo Testamento recebiam de Deus. Todas as palavras que hoje estão escritas nesse livro, estão escritas na Bíblia, são palavras de conhecimento ou de ciência. Veio revelada diretamente de Deus e passou a ser escrita para nós. Tudo que está escrito é palavra de ciência e de revelação. Hoje, esta palavra de ciência e revelação cessou. Não há ninguém mais que possa continuar escrevendo a Bíblia. Você não pode dizer hoje, olha, eu recebi uma revelação, uma palavra revelada de Deus, eu vou aqui escrever. Não adianta você fazer isso, que não existe mais. Então, o que existe hoje como palavra de ciência ou palavra de conhecimento? Você se lembra quando Jesus ele encontra aquela mulher lá no poço e ele se senta com ela e começa a conversar e diz assim, vai lá chamar o seu marido? E ela diz assim, eu não tenho marido. E ele disse assim, disseste bem, porque o que tem agora não é seu. E aí então ela, Senhor, agora sei que tu és mestre, vindo de Deus, que o Senhor é profeta poderoso, né? O que foi aquilo? Aquilo foi uma palavra de ciência. Hoje a palavra de ciência e palavra de conhecimento que existe é o que muitas vezes as pessoas chamam de revelação. Quando eu estou pregando uma palavra, e não sei se os irmãos já perceberam, e muitas vezes os preletores estão lá pregando uma mensagem e ele está falando, vamos supor que está falando de Paulo, mas de repente ele desvia e fala de Jó. Aí diz assim, olha meu irmão, não sei nem por que o Espírito Santo de Deus me levou para este caminho, mas certamente alguém precisa ouvir isso. Isto é uma palavra de ciência, é uma palavra de conhecimento. Naquele momento, ele trouxe uma palavra que veio de encontro ao coração de alguém que ali estava vivendo aquela situação. Esta é a palavra de revelação mesmo.
Então, quando muitas vezes a palavra de conhecimento e de ciência hoje é a palavra que vai revelar para mim a experiência particular de alguém que está na reunião. Então, isto é uma palavra de ciência e de conhecimento. E a outra situação é o dom de discernimento de espíritos. Quando você tem os olhos do seu coração aberto, iluminado por esta palavra, você tem de Deus o conhecimento, irmãos, de que tipo de atuação está sendo vivida naquele momento. O discernimento de espírito vai trazer para você a identificação de que atuação está, irmãos, ocorrendo naquele exato momento. Existem 3 tipos de atuação, pelo menos. A atuação humana, a atuação divina e a atuação demoníaca, ou diabólica, satânica. Observe o seguinte: quando você tem o discernimento de espírito, você não é enganado. Às vezes, irmãos, pode acontecer de alguém que esteja pregando a palavra de Deus, de repente ele diz assim: olha, Deus está me revelando aqui alguma coisa, e ele começa a falar com a igreja, quando na verdade não é Deus que está revelando coisa nenhuma. Ele sentiu no próprio coração. Aquilo foi uma atuação humana. Eu, como pastor, pregando a palavra de Deus, muitas vezes eu posso profetizar para você sem que Deus tenha me falado para profetizar. Eu sou livre para profetizar. Após eu ter profetizado, eu tenho que orar para que isso se cumpra. Mas isso nasceu no meu coração. Algumas vezes Paulo disse assim: digo eu não, Senhor. É melhor que seja assim. Depois ele diz assim: diz o Senhor, não eu. Então, tem coisas que Deus nos diz e tem coisas que nós mesmos dizemos. Então, quando eu, como pastor, estou lá no púlpito lá e digo: olha, irmãos, é desejo do meu coração que você seja abençoado hoje, receba aí a bênção de Deus, eu estou profetizando. Veio de mim. Agora, se Deus me der uma palavra de conhecimento ou de ciência, quando eu lançar esta palavra à igreja, certamente aquele camarada que estiver envolto nesta situação, ao receber a palavra, ele vai sentir que foi o próprio Deus que falou com ele. Perceba a diferença aí. E também, se há uma atuação demoníaca, por exemplo, se alguém se levanta com um espírito diabólico e lança uma palavra, o próprio diabo se utilizou da palavra de Deus quando ele teve aquele encontro com Jesus no deserto. Ele disse assim: olha, está escrito a teu respeito, lança-te daqui para baixo, porque aos teus anjos foi dado ordem para que você não tropece em pedras. Então perceba que dentro de todo esse contexto, existem 3 atuações: o do homem, o do diabo e o do próprio Deus. Quando você tem os olhos do teu coração iluminado, você consegue identificar automaticamente qual é a atuação que está sendo ali, irmãos, que está agindo ali naquele momento. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão compreendendo aí? Ô Marcos, Deus abençoe, que bom que você está aí, meu querido. Prazer revê-lo. Muito bem, então continuando aqui a nossa lição, nós vamos aí entrar no tópico de número 2, no primeiro parágrafo aí. A sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Irmãos, sobreexcelente já está falando, está acima do que é excelente. Ele está usando aqui, irmãos, uma hipérbole, né? Ele está aqui maximizando a excelência. Quer dizer, quando ele está se referindo ao poder de Deus, ele está falando que está sobre, está acima, está muito além de tudo que nós conhecemos. Quando João escreve 3,16, quando ele diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira, foi porque ele não achou uma expressão que pudesse, irmãos, declarar para nós que tamanho é esse amor de Deus. Aqui a mesma coisa está acontecendo. Ele está usando, irmãos, uma palavra que está expressando que este poder de Deus está muito acima do que nós conhecemos como excelente. E o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida pelo grego uberbalo, que na forma adjetiva significa extraordinário. Está lá em 2 Coríntios, no 4:7. Já a expressão seguinte, megatos, grandeza,
Objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus que a tudo sobrepuja. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que tudo o que Deus faz está sempre acima, está sobrepujando todas as coisas. Tudo o que Deus tem dado à sua igreja, irmãos, não pode vir desta terra. São bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Sempre vem de cima. Tudo o que nós vivenciamos quanto igreja de Cristo Jesus não pode, irmãos, ser comparadas com experiências humanas. Não pode ser comparado com experiências terrestres. As experiências que a igreja deve viver são experiências celestiais. São experiências, irmãos, que Deus dá à igreja. E isso só pode enxergar, irmãos, os que têm os olhos do coração abertos. Se você não tem a sua alma iluminada pela palavra de Deus, muitas vezes você está dentro da igreja, mas, desculpa a expressão, é como diz o outro, está boiando, né? Você está ali, mas as coisas estão acontecendo à sua volta, está tudo acontecendo ao seu redor, e você passa a ser um mero assistente de culto, não de estar participando, mas de estar assistindo mesmo. Você está ali observando como alguém que vai no cinema, mas não teve participação nenhuma. E eu me preocupo muito com isso, porque os nossos cultos precisam ser participativos. Eu preciso ter participação no culto. Quando eu participo de um conjunto, quando eu ouço a palavra, quando eu louvo a Deus junto com os irmãos, aquilo, irmãos, eu estou interagindo com o que está acontecendo no culto. Eu não estou lá simplesmente sentado observando o que Deus está fazendo na vida de muita gente. E tem muita gente assim no nosso meio. Eles vivenciam as experiências dos outros. Você já viu pessoas que sempre falam de bênçãos ou de milagres que aconteceram na vida dos outros? Na vida dele mesmo parece que nunca acontece? Acontece também. Mas às vezes os olhos do entendimento estão tão fechados que ele não consegue ver. Parece aquele povo que em volta de Jesus sempre se reunia e Jesus ali ensinava a palavra, e depois que ele acabava de ensinar a palavra, vinham as perguntas dos fariseus e ele dizia assim: vocês não podem ver com os olhos e nem ouvir com os ouvidos. São os olhos tapados e os ouvidos também fechados. Era o que acontecia com aquele povo, mas a igreja não é assim. A igreja tem os olhos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, e os olhos estão abertos e claros para enxergar tudo o que Deus tem para revelar à sua amada igreja. Então, a força do poder divino é o segundo parágrafo aí da nossa lição. Na sentença, segundo a operação da força do poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia e também significa eficácia, simbolizando a ideia de poder em atividade. Segundo, a expressão força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, ixos, que indica o poder inerente de Deus. O que ele está falando aqui? A força deste poder de Deus sobre a igreja é ativo. Não é aquilo que os testemunhos de Jeová ensinam, não. Poder ativo, não, força ativa. Não está falando disso. Aqui está falando exatamente da atuação do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. O Espírito Santo de Deus não é algo que está distante, não é algo que está longe de nós. Ele está em nós, ele trabalha na nossa vida e também trabalha no seio da igreja. Ele está atuando, irmãos, com forças. Fala da energia que está sendo, irmãos, manifestada entre nós. Isto fala da eficácia do poder do Espírito Santo. Quando nós temos os olhos do nosso entendimento abertos, nós vamos compreender, irmãos, que todas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo pelo poder do Espírito Santo de Deus. É interessante quando em Hebreus, o autor de Hebreus diz assim: porque pelo poder da palavra de Deus, os mundos foram criados, existem e acontecem até o dia de hoje, porque são sustentados pelo mesmo poder desta palavra. Que coisa gloriosa, irmãos. Coisa maravilhosa nós pensarmos nisso. Então imagine que da mesma forma que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra,
tudo que foi criado existe e permanece funcionando em perfeito estado, em perfeita harmonia até o dia de hoje. Por quê? Porque a palavra de Deus tem sustentado isso. Da mesma forma, quando a igreja foi eleita lá antes da fundação do mundo, existe hoje e é manifesto a esta igreja todos os dons espirituais que envolvem a minha e a sua vida, e todas as bênçãos de Deus são derramadas sobre nós. Tudo isto é por quê? Porque nós estamos, irmãos, debaixo de um poder ativo, um poder que não parou. Toda a ação de Deus está de contínuo, irmãos, trabalhando em favor da sua amada igreja. Então nós vamos, irmãos, aqui na síntese do tópico 2, ver que o autor aqui escreve assim: o poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera o interesse de salvar a humanidade caída. Então todas estas forças que atuam sobre a vida da igreja não têm outra finalidade a não ser salvar a humanidade perdida. Tudo o que Deus faz pela sua amada igreja, faz pela igreja para que a igreja seja salva e esta igreja, como agente de Deus na terra, leve salvação às outras pessoas também. Então observe o que você tem de Deus: os dons espirituais, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, todas as manifestações de Deus a seu favor, para que você possa ser um instrumento de Deus no trabalho de salvar a humanidade. Cristo, o nosso exemplo de exaltação. É o tópico 3. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também para os crentes. Irmãos, todo o poder que Cristo recebeu de Deus após a ressurreição, você se lembra que Jesus disse assim: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Todo o poder. Quando ele estava aqui com os apóstolos, ele ainda não estava com todo o poder. Ele tinha poder de Deus. Manifestava ele poder de Deus. Ele andou sobre as águas, ele multiplicou pães e peixes, ele fez pescas maravilhosas, ele ressuscitou, ele curou, ele libertou. Tudo isso ele estava fazendo. Mas você se lembra que ele diz assim: quanto ao dia e a hora da vinda do Filho do Homem, não é lícito aos homens saber, nem o Filho sabe, senão Deus que está nos céus. Até ali ele tinha limitações. Ele nem sabia qual era o dia da sua vinda. Mas após a ressurreição, todo o poder lhe foi dado, inclusive o de saber o dia que ele vai voltar. E perceba o seguinte: este poder que foi dado a Cristo, conferido a ele, também muitas vezes é conferido a nós. Com limitações, sim, mas nós temos, irmãos de Deus, sabedoria e revelações que o mundo não tem. Muitas coisas que estão vetadas às pessoas lá fora, este poder já foi dado à igreja. Deixa eu ler aqui, irmãos. Muito bem. E então esse poder que Cristo recebe após a sua ressurreição, ele tem dado à igreja já neste tempo. Nós temos poder de Deus, irmãos, para conhecimento e para entendimento de coisas que o mundo não consegue compreender. Quanta gente, irmãos, tem a Bíblia? A Bíblia é o livro mais vendido em todo o mundo. O best-seller que nunca saiu de série é a Bíblia Sagrada. Todos os anos se renovam, irmãos, o número de vendas de Bíblias e sempre supera. Nenhum livro é mais vendido do que a Bíblia. Sempre a Bíblia está em primeiro lugar no número de venda de livros. Porém, irmãos, todos que têm a Bíblia têm entendimento? Não têm. Leem e se revoltam. Esses dias eu estava na casa de uma tia, da Juliana, eu achei até interessante que ela colocou que eles sempre serviram a Deus na Igreja Católica e lá eles tinham o tio, né, que ia para a igreja e ele disse que começou a frequentar a igreja, ele comprou uma Bíblia e passou a ler a Bíblia e depois de um determinado tempo lendo a Bíblia, disse que ele não ia mais pegar na Bíblia não, porque ele falou, como é que se pode fazer um livro que a gente lê e não entende? Porque a Bíblia não é um livro como qualquer outro.
E ele disse, eu não quero mais ler Bíblia, eu não vou mais ler Bíblia porque eu leio esse negócio e não entendo nada e fico nervoso e eu larguei a Bíblia. Mas por que ele fez isso? Porque ele não tinha os olhos do seu coração abertos, iluminados. A Bíblia não é um livro, irmãos, para ser lido como um livro de histórias. Não é um gibi. Não é, irmãos, um best-seller de Senhor dos Anéis ou do Harry Potter. Não é isso. A Bíblia é um livro para ser examinado. Quando eu examino a Bíblia, eu vou ler um texto e vou buscar o contexto do que eu estou lendo em outros livros. Eu preciso fazer junção de textos para que eu tenha compreensão. E quando eu faço assim, os olhos do meu entendimento vão se abrindo. E junto ao conhecimento que eu estou tendo da palavra, vai sendo derramado sobre mim sabedoria e revelação. Quanta gente lê um texto e diz assim, puxa vida, eu já li tantas vezes esse texto, nunca vi falar disso. E aí quando você lê de novo, a mente se abre. É revelação de Deus. Foi Deus que quis mostrar determinadas coisas naquele exato momento. Então eu louvo a Deus porque o Senhor tem feito isso conosco. O Senhor tem nos dado esta condição, esta capacidade. É capacitação de Deus. Isto é iluminação dos olhos espirituais. Você que ainda não tem esta capacitação, eu às vezes vejo os obreiros dizer, pastor, mas eu queria pregar a longo tempo. Eu queria pregar assim com mais espontaneidade, falar e tal. Irmãos, isso você só vai ter quando você realmente se aplicar à leitura da palavra de Deus. Eu vinha dizendo a alguns irmãos ali ontem na nossa igreja que quando você quer pregar sobre um texto, no mínimo, irmãos, você tem que ler aquele texto, no mínimo, umas 10 vezes. É no mínimo. Se você não repassar a leitura 10 vezes, você não consegue achar dentro do texto aquele versículo que vai sobressair ao seu coração. Muitas vezes, irmãos, eu vinha dizendo aos irmãos que a gente passa uma semana, às vezes um mês, às vezes tem mensagem que está dentro do coração aqui há um ano, só que a gente não acha o momento certo de aplicá-la. E no momento certo Deus fala ao nosso coração e a palavra vem e a gente entrega aos irmãos. Então perceba, meus amados, queridos irmãos, que os olhos do entendimento não são abertos da noite para o dia. Você não acorda não crente e desperta, irmãos, um crente fogo puro. Não é assim que acontece. Esse entendimento, essa iluminação dos olhos espirituais, ela só pode vir à vida do crente com uma vida cotidiana de leitura da palavra de Deus. Se você quer ver uma coisa, não precisa nem falar aí, não escreva aí não, por favor. Mas você que está nos ouvindo aí, você tem o hábito de fazer o devocional com Deus? De manhã você pega a Bíblia para ler um versículo, ou 2, ou um capítulo? Você costuma, assim que sai da cama, fazer uma oração e parar pelo menos 1 ou 2 minutos, antes mesmo de você tomar o seu café da manhã, dar uma lidinha na palavra de Deus? Isso é devocional. Isso é um hábito que todo crente deveria ter. Todos nós deveríamos ter pelo menos uma palavra para que a gente possa, irmãos, meditar durante o dia. Eu leio lá uns 2, 3 versículos e fico com aquele versículo, irmãos, da hora que eu acordo até a hora de ir dormir, pensando, irmãos, naquele versículo, para ver o que Deus pode me mostrar acerca daquilo. Às vezes, numa conversa com um amigo, numa conversa com um irmão, a gente, no meio da conversa, você dá um estalo, parece que alguma coisa tocou o seu coração. Isto é iluminação dos olhos do coração. É fazer enxergar aquilo que o outro não enxergou. O que para todo mundo é natural, para mim e para você não pode ser. Em tudo que está acontecendo à nossa volta, eu tenho que lembrar que eu sou um ser espiritual. Eu estou na carne, mas eu vivo mais esta vida carnal. Eu preciso viver uma vida espiritual. Eu estou conversando, eu estou andando, estou trabalhando, estou indo e vindo, mas a minha vida precisa ser espiritual. Eu só vou provar o poder de Deus na minha vida quando eu começar a abrir os olhos espirituais. E para abrir os olhos espirituais, eu preciso enxergar as coisas deste mundo como Cristo enxergava. Ora, alguém dizia assim, olha aí, amigo de pecadores. Quando Cristo, para ele, essa palavra amigo de pecadores,
que deveria ser uma ofensa muito grande, se falasse amigo de pecadores para um sacerdote, você era excluído da igreja. Quando alguém falou que Jesus era amigo dos pecadores, para ele foi o maior dos elogios, porque ele é amigo de pecadores mesmo, louvado seja o nome de Jesus. Então, olhar com os olhos de Cristo faz abrir o meu olho do meu coração. E o olho do meu coração só pode ser aberto pelo entendimento da palavra de Deus. Por isso, leia a Bíblia, irmãos. Leia a palavra de Deus. Você quer se parecer com Cristo? Você tem que conhecer como é que ele lidava com as pessoas. Como que eu vou conhecer, como que Jesus lidava com as pessoas? Vamos lá para os capítulos dos evangelhos, ali do capítulo 5 até o capítulo de número 12, por exemplo, você tem ali todo o Sermão do Monte, as parábolas. Ali você vai ter uma ideia do que Cristo era, de como ele agia com as pessoas, da preocupação que ele carregava. Assim, irmãos, você vai ter a abertura, a iluminação dos olhos do seu coração. Cristo elevado à direita de Deus. A Bíblia diz que Cristo é a primícia dos que ressuscitaram. Ele foi o primeiro a ser ressuscitado. Você diz assim, não, pastor, mas ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou a filha de Jairo. Sim, irmãos, existem diversas pessoas que foram ressuscitados na história. Mas Cristo não foi, irmãos, um caso desse. Cristo morreu, desceu à sepultura, e ele não foi ressuscitado pela oração de alguém. Ele foi ressuscitado pelo poder do próprio Espírito Santo de Deus. É algo que ele estava revelando que aconteceria a todos nós como igreja. Se hoje nós partirmos deste mundo, nós ressuscitaremos assim como Cristo ressuscitou. Por isso ele é chamado a primícia dos que dormem no Senhor. Ele foi ressuscitado pelo poder do próprio Deus. Ninguém foi lá na sepultura orar para que ele fosse ressuscitado. Quando Lázaro ressuscitou, foi Cristo que chamou ele para fora. Quando a filha de Jairo levantou, foi ele que falou, Tabita, levanta-te, né? A ti te digo, levanta-te. E assim ele fez com cada um. Mas com ele, o próprio Espírito Santo de Deus entrou e ressuscitou a Cristo. Isto apontando para a ressurreição da igreja no último dia. A igreja que dorme no Senhor, ela será ressuscitada pelo poder do próprio Deus. São bênçãos espirituais que estão reservadas à vida da igreja. Este Cristo que foi elevado à direita de Deus, à semelhança dele, a igreja também será levada. E Paulo reforça o poder de Deus quando dá a elevação de Cristo ao trono, pondo-se à direita, à sua direita, a direita de Deus nos céus. Aqui está o foco da ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau da exaltação para uma posição de honra e autoridade indica completo triunfo de Cristo sobre o pecado e sobre as forças do mal. Assim como Cristo triunfou sobre todo o poder do mal, assim também a igreja está reservada e destinada a reinar sobre todo o poder das trevas e desse mundo tenebroso. Cristo exaltado sobremaneira, assim como Cristo se sentou à direita de Deus, o nosso Pai, e recebeu todo o poder, ele mesmo disse, para que onde eu esteja, estejais vós também. E eu lhes darei poder de se assentar no meu trono, como meu Pai me deixou sentar no seu trono. Olha que coisa maravilhosa, quando você lê as cartas de Cristo lá em Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, ele diz que todo aquele que vencer se sentará com ele no seu trono lá no reino dos céus. Isso é uma coisa gloriosa, irmãos, que ao mundo não está reservada, só está reservada à igreja de Cristo Jesus. Por isso, então, aqui no final do tópico 3 aí, nós vamos ver aqui uma expressão dizendo assim, assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos também ressuscitados. 1 Tessalonicenses 4,14. Eu tenho de Deus a maior das bênçãos espirituais, conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, que é a minha salvação. Crendo piamente que assim como Cristo ressuscitou dos mortos e está à direita de Deus, o nosso Pai, sentado num trono, de onde, irmãos, todos os poderes, principados
e potestades dos ares se submetem a ele, assim também todo nome que se nomeia por sobre a face da terra estão debaixo do nome de Jesus Cristo. Não há nenhum nome maior do que o de Cristo, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, porque ao nome que se nomeia Jesus Cristo, todo o poder lhe foi dado. Assim também a igreja gozará, irmãos, todo o tempo de submeter todo o espírito contrário debaixo do poder do nome de Jesus Cristo, que foi dado à sua igreja, louvado seja Deus. E lá no céu, nós gozaremos, irmãos, de um privilégio tal, que é de governar com Cristo Jesus todas as nações da terra. Quando ele se manifestar em glória, vindo com a sua igreja, adornada como uma noiva, e parar nas nuvens dos céus, para começar o governo milenar, todo o poder que foi dado a Cristo será dividido entre nós. Este poder que hoje é de Cristo, de reger as nações com cetro de ferro, com justiça e com o poder da sua destra, ele dará a cada um daqueles que vencerem. Nós também reinaremos com Cristo Jesus e governaremos com ele, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Que coisa gloriosa, irmãos. Nós temos esta viva esperança. Por isso a síntese do tópico 3 vai dizer o seguinte: tanto a ressurreição como o assentar-se nos céus está disponível aos crentes, e de semelhante modo a glorificação por meio do grande poder de Deus. Nós nos assentaremos com Cristo lá nos céus, irmãos, e teremos dele poder para também reinar sobre este mundo. Eu fico imaginando, irmãos, quando a igreja voltar com Cristo, quando a igreja parar nas nuvens dos céus, e a gente contemplar esta terra aqui embaixo, irmãos. Que coisa gloriosa vai ser. Sabe agora, irmãos, quando a gente sai com as mãozinhas cheias de folheto, entrega um folheto de Jesus te ama, e o cara, a glória, vai se manifestar com ele nos ares. Todos os que ficaram neste mundo vão olhar para nós, irmãos, e alguns vão nos identificar. Vai dizer, lembra de mim? Você vai dizer assim, não lembro não, não sei quem você é não. Da mesma forma que Cristo vai fazer com alguns, quando disserem assim, Senhor, Senhor, ele diz assim, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, pois não vos conheço. Assim será a esnobada da igreja também. Hoje nós somos zombados, somos escarnecidos, somos perseguidos, alguém olha para nós, não dá valor, mas naquele dia, o mesmo poder que há em Cristo Jesus será dividido entre nós, e nós teremos também, irmãos, este mesmo poder e autoridade de Cristo na glória e vindo com ele nas alturas dos céus. Amados, nas nossas reflexão aqui da revista, o questionário a respeito da iluminação do crente, vai dizer assim a pergunta 1. Quais são as bênçãos espirituais recebidas que o autor destaca na nossa lição? É a eleição, a predestinação e a filiação do Espírito Santo de Deus. Todas essas são as bênçãos espirituais que todo crente em Cristo Jesus carrega em si. Segunda lição, qual é o motivo da oração de Paulo pelos salvos? A oração de Paulo, ele chega a chorar, é para que todos nós tivéssemos os olhos do nosso entendimento para enxergar e reconhecer a sobreexcelente grandeza da herança que Deus nos preparou. Eu preciso, irmãos, buscar de Deus, enxergar esta herança, viver esta herança, experimentar esta herança. Esta herança não é para os dias vindouros, é para o presente momento, é para agora. Nós precisamos viver esta herança agora. Tudo o que Cristo conquistou na cruz do Calvário é para a igreja no presente momento. Outro sim, cite 3 exemplos irrefutáveis que Paulo apresenta acerca da força e do poder de Deus. Quais são estes 3 exemplos que Paulo citou? Primeiro, ele vai falar aqui da ressurreição de Cristo. Esta é a primeira marca. Quando Cristo ressuscita, ele dá um sinal poderoso de que aquilo que ele falou acerca da igreja se cumprirá. Ele foi a primícia, ele abriu o caminho. Agora o caminho está aberto para todo aquele que dormiu no Senhor também ressuscite com Cristo Jesus. Segundo, a sua ascensão à direita do Deus nos céus. Todos os apóstolos viram ele subindo para o céu. E João, quando estava na ilha de Patmos, entristecido, abandonado, triste,
A Bíblia diz que Deus abriu uma porta e disse assim, vem para cá. E chamou João. João subiu e viu Cristo Jesus, que era como um cordeiro, mas agora era leão. Não estava mais, irmãos, sendo humilhado, mas estava sentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Não tinha mais coroa de espinho, mas tinha uma coroa com muitos diademas. Ninguém mais batia na cabeça dele com uma vara, mas ele carregava o cetro de ferro. Ele não tinha mais, irmãos, as vestes rasgadas, mas as vestes brancas como fina lã, e pura e branca, irmãos, e salpicadas de sangue como quem pisou o lagar da ira e da fúria de Deus. E na sua coxa, sobre o seu manto, estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele que é o nosso Deus e está, irmãos, assentado à direita do nosso Pai na glória. Segunda lição, como o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo. O Novo Testamento, então, descreve a ressurreição de Cristo como a obra do poder de Deus e Pai. Então, Jesus ressuscitou, irmãos, não porque alguém foi lá na porta orar por ele, mas pela própria mão de Deus. Foi o poder de Deus que ressuscitou Cristo Jesus. E qual é o duplo benefício que o triunfo de Cristo traz à sua igreja? O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja e, primeiro, traz dois benefícios. O primeiro é que Cristo ressuscita como cabeça da igreja e o segundo que Deus designou a igreja para ser expressão da plena salvação de Cristo. Então observe que duas coisas aí estão distintas para a igreja. As bênçãos de Deus trazem para a igreja o conhecimento de que Ele é o cabeça. Sem Ele, irmãos, não existe igreja. Sem as diretrizes de Cristo Jesus, tudo perde valor. E segundo, Ele nos fez ferramentas, instrumentos para a salvação desta humanidade. Então que Cristo Jesus possa continuar falando no seu coração, instruindo os irmãos. E domingo que vem nós voltamos, irmãos, às 9 horas da manhã, com a aula número 5. Estaremos falando novamente com os irmãos acerca dos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos. Dê um domingo maravilhoso. Às 18 horas nós estaremos de volta com o nosso culto, irmãos, e uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos, te exaltamos e te bendizemos pela vida dos teus servos que participaram da aula nesta manhã. Que o Senhor continue falando ao coração da sua amada igreja. Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, nós te pedimos, ó Pai, todas estas bênçãos, que o Senhor possa abrir e iluminar os olhos do nosso coração, através, Senhor, da palavra da sabedoria, através da palavra do conhecimento e da ciência, através, Senhor, do discernimento dos espíritos, ó Pai. Que o Senhor possa revelar a nós tudo aquilo que está no seu coração. Nós te pedimos estas bênçãos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, e te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as duas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um dos irmãos que quer a bênção, digam comigo. Amém e amém. Que Deus abençoe. Um ótimo domingo, até às 18 horas. Fiquem com Deus. Beijão no coração, meus irmãos. Forte abraço.